Oi, eu sou o Pedro, vou apresentar meu trabalho em iniciação científica. Bom, o estudo, né, foi baseado em um polímero biodegradável, no caso, o poliácido lático PLA. Ele se destaca em relação aos outros por conta de sua biocompatibilidade e biorreabsorvibilidade, porém, ele tem um grande problema, que ele é frágil à temperatura ambiente. E para resolver isso, que foi o foco desse estudo, foi a plastificação se torna uma das opções mais viáveis. Então, o objetivo foi utilizar o plastificante polietileno glicol para ver como que a variação da sua concentração influencia nas propriedades mecânicas e termomecânicas do material PLA. Então, o material utilizado foi o PLA 3251D da Natural Works e o PEG com massa molar de 6.000 gramas por mol. Então foram preparadas misturas variando de 5 até 30% em massa de PEG. Os materiais inicialmente foram secos porque eles são muito sensíveis à umidade. Posteriormente foram extrusados numa extrusora dupla rosca e moldados por injeção para a realização dos ensaios de mecânico de tração, amolecimento Vicate, o processo de tratamento de recozimento e o DMA em tração. Então, como resultados, né, temos ensaio mecânico de tração, então até 10% de PEG, o material ainda apresenta um comportamento frágil, né, o material é rígido ainda nessas condições, e acima de 15%, a efeito de plastificação já é muito mais evidente, com ganho de ductilidade. Então, como pode se observar, o PLA puro, né, apresenta uma deformação é, 2% com módulo elástico característico de um material frágil enquanto que frágil, rígido. Enquanto que o PLA com 30% de PEG consegue atingir uma deformação de mais ou menos 83% e um módulo elástico muito menor referente a um material mais flexível. Então, no ensaio de amolecimento eficaz, a temperatura do PLA puro ficou dentro do valor esperado, do intervalo esperado. Com a adição do plastificante, o esperado é que ocorra essa redução, porém, a partir de uma certa concentração, houve seu aumento, atingindo valores próximos ao PLA puro. Isso pode ser justificado pelo aumento da cristalinidade, que será observado a seguir, devido a dois grandes fatores. Um é a ação do plastificante, outro é devido ao processo de cristalização secundário do PLA. Então aqui você consegue observar de forma mais clara, né, a variação da cristalinidade com a diminuição da sua transparência. Então, o processo de recozimento foi justamente averiguar como cristalinidade influencia a temperatura Vicate. Então, sem o recozimento, a cristalinidade possui diferença. Já com o processo de recozimento, a cristalinidade entre as duas amostras é muito similar. Com isso, a gente pode observar, né, que com o recozimento, sua variação foi de 36 graus, indicando, né, como o plastificante influencia essas propriedades sem influência da cristalinidade no meio. Aqui, né, você consegue comparar o antes e depois das amostras em relação à cristalinidade. No DMA, né, então a TG do PLA puro ficou dentro do intervalo esperado também, enquanto que os amostras com plastificante tiveram em média, ficaram 5 graus a menos. Até 15% de PEG foi observada a ocorrência de um segundo pico na tangente de delta, referente à cristalização a frio. Acima de 20%, a ação do plastificante foi muito mais efetiva, além disso também pode observar que houve o processo de saturação do PEG com um comportamento muito similar entre as curvas de tangente de delta nesse intervalo. Aqui a gente consegue observar justamente que até 15% de PEG, o comportamento de um material, curvas características de um material mais rígido, enquanto que mais de 20% características de um material mais flexível. Então, como conclusão, né, então, acima de 15%, a ação do plastificante se torna muito mais expressiva e muito mais efetiva, principalmente com ganhos na flexibilidade, né, que é um dos principais problemas do PLA. O, a amostra a amostra com 30% de PEG se apresentou, conseguiu unir os melhores resultados em termos de propriedades mecânicas e termomecânicas. A cristalinidade possui, presente, né, nas amostras, tem forte influência nas propriedades do PLA, então, principalmente devido à ação do plastificante e cristalização secundária, que aumenta o seu grau de cristalinidade, e o processo de recozimento se torna muito necessário para poder tornar essas propriedades menos sensíveis a variações de temperatura. Enquanto que as amostras com mais de 20% também de PEG foi observada uma tendência de saturação, onde o PEG em excesso irá formar uma segunda fase no PLA, uma segunda fase no PLA que acaba, por sua vez, limitando a ação do plastificante em reduzir as suas propriedades, que era o foco inicial do projeto. Essas são as minhas referências e muito obrigado pela atenção.